Eu já falei algumas vezes aqui que eu, desde criança, me inspiro olhando os planetas, o céu, as estrelas, o universo. E isso sempre me intrigou, porque o sentimento de fragilidade, de pequenez nossa diante de tudo é imenso, basta você prestar atenção. Então nós buscamos ferramentas, jeitos de tentar capturar o incognoscível para que então tenhamos um pouco mais de segurança diante do mistério que é a vida. Nós criamos as nossas filosofias, nossas religiões, nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sistemas, e eles são válidos, obviamente, mas estão muito longe de dizer o que de fato é, e aí em algum ponto da nossa alma fibrila um anseio pela resposta que saciará, afinal de contas, as perguntas que todos fazemos. O que estamos fazendo aqui? Quem somos nós? O que é a vida? O que é a morte? O que é o mistério? O que é o absoluto? O que é Deus? E as pessoas tentam responder, e as respostas são válidas, desde que não tentem ser absolutas. E não tentem dizer é isso e é aquilo. Porque toda tentativa de fazer isso reduz o mistério, reduz o infinito, reduz o incognoscível, reduz a eternidade a um punhado de palavras, de ideias e teorias que eu posso verbalizar e aprender na minha mente. A minha sensação tem sido cada vez maior em relação ao conhecimento, que o fato de ser infinito, o fato do conhecimento ser inacessível mentalmente, deve me dizer alguma coisa. E uma das coisas que eu aprendi em relação a isso é que existe um ponto de correspondência entre o infinito, que eu não aprendo na minha mente, do conhecimento, e o finito que sou. Eu ou você somos maquetes do universo. Em mim ou em você habitam milhares de seres de vida. Nós somos o universo para microcorpos, para organismos que vivem na gente. Nós somos uma reprodução em escala menor, em escala minúscula, disso que nós vemos, dos planetas, do espaço e que não sabemos explicar. Se reproduz em mim e se reproduz nas células que me habitam. A física quântica, que estuda as nanopartículas, estuda tudo de maneira reduzida e muito mais próxima, entendeu essa subversão de conceitos até então estabelecidos pela física newtoniana e nos indica que há universos, que há mundos, que há situações acontecendo, inclusive dentro da gente. Inclusive dentro da gente. Esse texto que eu vou ler do meu livro O Menino que Anseia pelo Céu, é o meu livro mais recente, é um texto rápido e faz uma breve reflexão sobre o fato de que, já que o conhecimento é infinito, ao invés de me gabar, de me orgulhar, de me tornar presunçoso diante do conhecimento, o que ele deve fazer em mim é uma desconstrução em direção à simplicidade. Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. E o texto diz assim: todo conhecimento deve conduzir à simplicidade. Caso contrário, será apenas labirinto, respostas que geram perguntas que jamais cessarão, produtoras de angústia inesgotável. Não há limites para o conhecimento, seja na área que for. Quanto mais aprendermos, mais conscientes que o caminho é infinito, uma coisa leva a outra, uma questão, novas questões. Por isso o ponto de chegada deve coincidir com o ponto de partida. O ponto de chegada, lá, no infinito, no universo, nas questões. O ponto de partida aqui, de onde tudo sai, de onde vejo o que sou. Se partirmos de um coração simples, se a viagem acontecer com a curiosidade das crianças, será possível esbarrarmos nos mais elevados insights, aprendermos os mistérios da física, da literatura, da ciência, da filosofia. Podemos ir bem longe, é bom. No entanto, sem nos entregarmos ao reducionismo da presunção. Quem pensa que sabe, deixa de aprender. Para esse, o conhecimento torna-se um fim em si mesmo, e então as cortinas se fecham e as vozes se calam. Um coração aberto concluirá que a verdadeira sabedoria deve levar à simplicidade, à incrível descoberta que tudo já estava lá desde o princípio da busca. Complexidades do universo impressas nos organismos mais simples, mistérios da filosofia revelados nos pensamentos mais despretensiosos, processos absolutamente incríveis habitando sutilmente a consciência humana.
Posso fazer grandes viagens, chegar a conclusões que nenhum outro humano concluiu. Posso perceber que tudo me apontou para a mesma direção, onde o aprender se curva ao apreender de significados, que se expressa nas relações, nos vínculos, na capacidade de ser amor. Não há grandes descobertas que não se projetem em simplicidade, nenhum grande conhecimento que não desdenhe da nossa presunção de saber. Está tudo aí, espalhado pela terra, boiando nos oceanos, levitando nos ares, no espaço, fragmentos de absoluto e de mistérios maravilhosamente distribuídos no relativo, no fraco, no simples. Tudo à disposição para quem se cala diante do que é e simplesmente enxerga. Portanto, veja se puder.